E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um podcast do Redimindo Profissões e nós estamos no podcast número 2. Então, se você está acompanhando a nossa série de gravações, de entrevistas, nós chegamos à conclusão, né, de mais um mês de entrevistas e que nós tivemos profissionais da área de letras, de engenharia elétrica e da psicologia. E eu estou aqui com esses três profissionais para a gente bater um papo muito massa sobre essas três profissões tão incríveis e nós vamos gerar esse conteúdo, essa interação entre as profissões. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, trabalho aqui no Pão Diário, sou da Igreja Comunidade Alcance aqui em Curitiba, já fui líder do Dunamis Pockets na PUC, fiz parte da rede universitária, junto com o Lucas, inclusive, que está aqui hoje, e também estive envolvido com muita coisa ligada a universitários, né, e o Ministério de Universitários dentro, né, de cada universidade aqui de Curitiba, através da rede, e é isso aí. Mas eu estou aqui toda semana, né, toda semana vocês me veem tanto no Conexão quanto no Redimindo Profissões, mas eles não estão aqui todos os dias e eu quero que eles se apresentem mais uma vez. Queria pedir para a Ju. Ju, se apresenta para a gente um pouquinho, fala de você para a gente. Fala pessoal, então eu sou Juliana Martimiano, sou psicóloga clínica, né? Estive aqui já, é a segunda vez que eu estou aqui com o João, então eu agradeço aí o convite, né? Eu sou membro ali da Igreja Comunhão e Vida, também aqui em Curitiba, sou líder de célula, já sou formada há 3 anos, tenho pós-graduação também na área clínica, gosto muito de atuar, né, com adolescentes, com adultos, né? E a psicologia, para mim, é onde eu me encontrei mesmo, né? Gosto muito de ajudar pessoas, né? E hoje, assim, eu vejo mais esse chamado aí na área de missões e eu estou muito feliz de estar participando aqui, né? De toda essa conversa, de tudo que tem sido gerado aqui, porque eu entendo que isso também é um direcionamento de Deus, então eu realmente estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Imagina, Ju, prazer todo nosso ter você aqui conosco mais uma vez. E aí, Lucas, se apresenta para a gente. Você que já é um velho conhecido nosso aqui, né? Mas se apresenta de novo, mano. Pois é. Isso aí, pessoal. Estou eu aqui de novo. Sou o Lucas Henrique. Sou um sulista aqui há um ano, desbravando as terras aqui do norte, morando aqui em Manaus. Aqui eu faço parte do Mir Ponta Negra, a minha igreja aqui, né? Faço parte da Juventude, a Fonte. E tá dando para ouvir o barulho? Tá. Mas, mano, ó, eu peço para eles cortarem agora, mas, cara, continua e Tá. vai bloqueando o áudio depois. Tá bom, beleza. Quer começar a se apresentar de novo? Posso começar de novo, então. Beleza, então eu volto para cá. E a gente tem aqui também o Lucas, um velho conhecido nosso, parceiro aqui do Pão Diário também. E aí, Lucas, se apresenta de novo para a gente, por favor. Fala pessoal, então sou o Lucas aí novamente com vocês, um sulista aqui desbravando as terras do norte, já há um ano aqui morando em Manaus. Sou engenheiro eletricista, trabalho na parte de automação comercial, tenho já uma história aí com a Pão Diário Universitários, sou escritor voluntário, como o João comentou, faço parte ainda ali do conselho da rede universitária, e aqui em Manaus eu faço parte do Mir Ponta Negra e hoje eu lidero aqui o movimento de missões, né, e social da juventude. Então a gente tem um trabalho aí com ribeirinhos, indígenas e algumas ações relacionadas também à cidade, né. E estamos aí. Top, mano, top. Cara, um prazer imenso ter você de novo aqui conosco. E Sem também dúvidas. temos aqui a Ana Maria Martins, que já esteve conosco, você que acompanhou a gravação sobre letras. Então, quero pedir, Ana, se apresenta de novo para a gente, por favor. Obrigada pelo convite, João, toda a equipe da Pão Diário. Eu quero, vamos dizer então, meu nome é Ana Maria Martins, eu sou professora do curso de Letras Inglês da UTF-PR aqui na sede centro. Faz mais de 30 anos que eu estou dentro de sala de aula, em contextos diferentes, com educação básica, com ensino particular, com ensino também da rede pública, com crianças, com adultos, já transitei por muitos contextos do ensino de língua estrangeira.
especificamente língua inglesa. Eu sou membro da República, Igreja Presbiteriana, que fica ali pertinho da Praça do Gaúcho, aqui em Curitiba. Sou casada com Cláudio, meu marido, há 32 anos. Nós temos 3 filhos adultos e o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. A gente sempre consegue ver o favor dele se estendendo sobre as nossas vidas. Eu estou muito feliz de poder contribuir e poder falar um pouquinho sobre remir ou redimir, né, as nossas profissões. Obrigada pelo convite de novo. Imagina, Ana, que é isso, é um prazer imenso ter você de novo aqui com a gente. Todos vocês, na verdade, gente, são muito especiais para nós aqui como ministério, então, mais uma vez, o nosso agradecimento, né, a contribuição de vocês para o reino de Deus e para a sociedade como um todo, através da profissão de cada um. Gente, eu quero lembrar você que está nos ouvindo, se você ainda não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua loja de aplicativos e baixa o Pão Diário Universitários. Gente, tem muito conteúdo irado e a melhor parte vem agora. São conteúdos gratuitos que você pode baixar, compartilhar com seus amigos, sendo conteúdos aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, do Parábolas Geek, da YesRis, do The Bible Project. Então, são tantos projetos incríveis que você pode consumir todos esses conteúdos e compartilhar com a galera. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Ministério. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas 3 profissões incríveis. Uma delas eu estou quase entrando, né? Quase me tornando um profissional da área de psicologia. Estou ali com o pezinho para fora. E eu queria começar perguntando para a Ju. Ju, o que você acha que um profissional da área de letras ele faz? Bom, ela já deu uma palhinha aqui do que ela faz, né? Mas, assim, de um primeiro momento, quando eu escuto profissional de letras, já me vem muito essa questão da formação de licenciatura, né? De trabalhar, atuar dentro das escolas, de universidades, né? Contribuir mesmo para a formação do indivíduo ali, né? Tanto nível básico, né? Ali ensino fundamental, médio ou também superior. Então, a primeira coisa que me vem à mente seria essa atuação. Acredito que tenha inúmeras outras, mas acho que de um primeiro momento, né, acho que a grande maioria, quando escuta, né, um curso de licenciatura, se remete a essa profissional dentro de sala de aula. Eu acho que é isso, né? Até ela falou que já trabalha há 30 anos dentro de sala de aula, então peguei o gancho dela. Pegou o gancho. Não, muito bom, Ju. Você foi bem. Agora eu quero ouvir do Lucas. E aí, Lucas, o que você acha que esse profissional da área de letras ele faz? Olha, eu acho que, com certeza, trabalha muito com sala de aula, lidar com alunos, né? Como ela comentou ali, de todas as faixas etárias. Tem esse desafio diário de ensinar, né? Que eu acho que é um dom, né? Com certeza. Essa questão do ensino e tudo mais. Você conseguir passar uma informação e você saber que as pessoas estão entendendo, que as pessoas estão aprendendo. É uma profissão que eu vejo, assim, muito desafiadora, só que também eu acho que deve ser muito gratificante você olhar para os seus alunos e ver que eles estão evoluindo, ver que eles estão aprendendo, que, digamos assim, que o seu trabalho está dando certo. Não, mano, muito bom. Ó, Ana, agora você vai trazer uma breve explicação para a gente, mas os dois foram super bem. Fala aí para a gente. Nossa, nota 10. Ó, nota 10 da professora, pronto. Aprovadíssimos. Exatamente isso, né? O ensino tem essa questão de ter como objeto do seu trabalho o ser humano, né? Então, é de fato bastante desafiador. Dentro da nossa área, na universidade, especificamente dentro da licenciatura, que é onde eu tenho trabalhado desde 2012, eu gosto de dizer que nós atuamos em 3 frentes diferentes. Uma que é, de fato, o ensino, onde nós damos ênfase à formação profissional dos acadêmicos de letras, aqueles que querem ser professor de língua estrangeira, professor de língua inglesa na rede pública, para educação básica, ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? Essa é uma frente de trabalho, o ensino. A gente tem uma outra também que é bastante importante, que é a pesquisa.
A universidade produz bastante pesquisa, o nosso departamento produz bastante pesquisa e elas têm todas a intenção de contribuir com a área, de contribuir com melhorias, com novos entendimentos, consolidando entendimentos que já têm sido propostos. Então, as pesquisas que nós fazemos e que os nossos alunos também fazem são uma frente de trabalho importantíssima para outros projetos, para a abertura de outros cursos, para o entendimento desse processo de ensino e de aprendizagem da língua estrangeira. E a outra frente onde nós atuamos é na extensão. Nós também somos um departamento bastante forte. O que a extensão faz? Ela trabalha com a comunidade acadêmica, mas ela também trabalha com a comunidade externa. Então, nós oferecemos cursos, oficinas para os professores da rede pública, para pessoas da comunidade que não têm nada a ver com o ensino, mas que querem aprender uma língua estrangeira. Então, essas três frentes que dizem respeito imediato ao acadêmico, né, o ensino. A pesquisa, que também está relacionada com ele, mas que pode acontecer de forma mais isolada, apenas dentro do corpo docente, com outros colegas e com parcerias, e a extensão são lugares em que a gente acaba se desdobrando mais, frentes de trabalho que ocupam bastante do nosso tempo. E aí, com tudo isso, vem as publicações, que estão intimamente relacionadas com as pesquisas, porque o que nós pesquisamos, nós precisamos divulgar, precisamos socializar com a comunidade acadêmica, científica e também com a comunidade que não faz parte desse nicho, né? Então, vocês estão de parabéns, é isso aí que a gente faz. Muito bom, gente, ó, nota 10 da professora, vale bem mais, hein? Vale bem mais. Mas muito bacana, Ana, obrigado por explicar pra gente. Eu já vou aproveitar que a Ana está aqui e vou perguntar, Ana, o que você acha que o profissional da psicologia ele faz? Eita, ele ajuda a gente a viver melhor, né? Meu Com Deus. certeza. Eu acho que, assim, de uns 15, 20, talvez 30 anos para cá, a gente tem olhado para a psicologia, para o profissional da psicologia com um pouco mais de abrangência, né? E um pouco melhor entendimento daquilo que, se comparado àquilo que se entendia anteriormente. Preconceitos eu entendo que tem sido quebrado sobre o profissional da psicologia, e acesso também tem sido mais garantido para que esse serviço chegue até as pessoas, inclusive dentro das políticas públicas, né? Eu vejo o profissional da psicologia como aquele que nos ajuda a nos entender, nos ajuda a entender o outro, nos ajuda a entender os nossos relacionamentos, os nossos contextos, as nossas dores, e, para além disso, também lidar melhor com esse entendimento de quem nós somos, de quem o outro é, dos nossos relacionamentos, lidar melhor com os contextos em que nós estamos envolvidos. Então, é um profissional que nos ajuda a viver melhor, tenho certeza. Muito bom, muito bom. Olha, tá vendo, né, Ju? Que explicação boa. E aí, Lucas? Professora de português. Tá vendo? Fala bem. E aí, Lucas, o que você acha que... Eu vou pegar o gancho aqui da professora aí. E com certeza eu vejo assim a psicologia como uma área que ajuda a gente nesse entendimento realmente de quem nós somos, né? É como se fosse um olhar para dentro primeiro, para a gente poder ter um olhar para fora, né? Se a gente pega uma visão macro dentro de uma situação, a gente sempre tem uma tendência a sempre olhar para fora, apontar para o outro, né? E eu vejo a psicologia esse convite de primeiro eu olhar para dentro, entender o que está acontecendo dentro de mim, os meus sentimentos, e que talvez o que está acontecendo em mim, que está fazendo com que eu me expresse ao outro daquela forma, né? E a partir desse entendimento, né, quando eu me conheço, quando eu me entendo, eu consigo entender também algumas atitudes minhas, né, com relação ao outro, e a partir desse acompanhamento, desse estudo, a gente consegue melhorar, né? Tanto como a gente se vê internamente, e como a gente pode lidar com situações interpessoais. Né? Muito bom. Resumindo, seria isso. Até termos específicos, né? Relacionamentos interpessoais, relações interpessoais. E aí, Ju, fala um pouquinho para a gente do que você faz, de como que é estar na área da psicologia clínica. Bom, eu acho que a psicologia é muito do que, né, ambos trouxeram aqui.
o objeto de estudo nosso, né, é realmente o comportamento humano, né, e dentro desse comportamento humano a gente tem, né, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, emoções, né, então a psicologia, né, vai se voltar a estudar tudo isso, né, e como que o homem vai se relacionar, né, em todas as esferas da sua vida. Então, quando a gente fala de psicologia do esporte, né, psicologia, né, no trabalho, né, em área de recursos humanos, então vai falar desse estudo de como ele está se comportando nessas diferentes áreas, né? Então, a psicologia clínica, né, vai trabalhar, né, mais nesse sentido que a Ana trouxe, né, da gente ir ajudando a pessoa a se entender melhor, né, olhar para o aqui, para o agora, de como que ela está se sentindo nesse momento, dessa emoção que está vindo, porque se nós formos olhar, né, para a nossa criação, para a criação de nossos pais, né? Era assim, não, você não está sentindo isso, não, isso não é nada, né? Sempre colocando a emoção de lado, né? Eu acho que tem tido uma mudança muito significativa na área da educação, né? Até de psicoeducação, né? De você realmente valorizar aquilo que você está sentindo, que é normal você se sentir triste, que é normal ter momentos de tristeza, né? Um momento de euforia, de alegria. Então, vai realmente, o psicólogo clínico vai olhar para isso tudo e vai ajudar, né, muitas vezes na regulação emocional, vai ajudar, né, em transtornos que muitas vezes as pessoas estão enfrentando, de ansiedade, né, depressão. Então, a gente vai realmente tentar trabalhar, como o Lucas falou, no macro, né, porque normalmente, até numa crise de ansiedade, né, a pessoa fica muito sob controle, né, dos comportamentos encobertos, daquilo que ela está sentindo no próprio corpo, né, ou do que ela está percebendo, né, à sua volta. Então, a gente tenta fazer com que ela esteja tendo um equilíbrio entre os dois, né, tanto de olhar para si, tanto para olhar para as circunstâncias, para aquilo que gera esse tipo de comportamento e até, enfim, chegar a determinada mudança, né, às vezes alívio de sintomas, alívio de angústia, ansiedade, tristeza, né, e trazer às vezes essa mudança, né, para o comportamento. Então, realmente, é como a Ana falou, vai ajudar a viver de uma forma melhor, né, com aquilo que ela está sentindo ou com as experiências que ela está vivendo. A gente não lê pensamento, a gente não, né, tenta fazer com que o cliente mude, né, de acordo com o que a gente pensa. Então, a gente só está ali para guiar o próprio cliente de acordo com aquilo que é importante para ele, de acordo com os seus valores e interesses. Então, né, num grande resumo, seria isso. Muito bom, Ju, muito bom. Obrigado pela explicação. Agora chegou a cereja do bolo, né? E aí, Ju, o que você acha que o engenheiro eletricista ele faz? Diz pra gente. Olha, essa eu tive que dar uma olhada, porque são tantas engenharias Dá um que Google. eu fiquei, nossa, deixa eu dar um Google aqui para ver, né, o que o engenheiro eletricista, né, faz. Então, acho que, bom, que eu pesquisei, né, eu acho que o Lucas vai estar mais a parte, já trabalha na área, seria, né, ele está responsável por projetos, né, como que eu posso falar? Dessa área de elétrica, né, de prédios, né, enfim, de construções. Foi mais ou menos o que eu pesquisei no Google que ele fala que o engenheiro eletricista faz. É isso né? aí. Então, eu acho que tem mais especificações, mas eu acho que num resumo seria isso. Não, fechou. É isso mesmo. É para trazer essa explicação aí do Google, do Wikipedia também. Fica bem tranquila, Ju. E aí, Ana, o que você acha que o engenheiro eletricista faz? Caramba! A minha perspectiva é muito rasa, né? Ela é muito funcional, ela é mesmo desse olhar das minhas necessidades mais imediatas, né? Que dizem respeito a todo o funcionamento desse aparato aqui que a gente está usando, inclusive, né? Depende dos seus projetos, da aplicação deles, das diferentes medições, né? Das interações entre os elementos que dizem mais respeito com a engenharia elétrica e com outras engenharias que precisam caminhar para a construção dos edifícios, de qualquer planta que seja. Então, eu só consigo pensar nesse alcance imediato, assim, que está diante dos meus olhos, de olhar para cá e eu tenho energia elétrica, tem tomada, tem como acender uma luz, tem como ligar um eletrodoméstico,
E aí eu fico nessa imaginação do que está por trás, a partir dos projetos de instalação e de desenvolvimento de propostas para que isso funcione, né? Para chegar no usuário, para chegar na pessoa que sou eu. Todos nós. Não, muito bom, gente, muito bom. E aí, Lucas, explica um pouquinho para a gente. Eu acho que realmente a galera mandou bem aí na pesquisa. Realmente a engenharia é muito abrangente, né? A engenharia elétrica hoje, se a gente for olhar para o nosso dia a dia, pensou se hoje não existisse energia elétrica, como seria o seu dia a dia? Né? Você conseguiria carregar o celular, você conseguiria estar usando o notebook, né? A gente ia voltar à idade da pedra, né? Se a gente for ver, até os carros hoje estão se tornando elétricos, né? Então hoje isso garante que eu vou ter bastante trabalho aí pro resto da vida. Com certeza. Mas se a gente for dividir aí, né, quando a gente estuda lá o curso de engenharia elétrica, a gente tem 3 grandes áreas. A primeira é de alta tensão, né, que é o que a gente vê nas ruas, então é onde tem os postes, onde vem a distribuição desde lá da hidrelétrica, como que a energia gerada lá na hidrelétrica, como que ela chega na sua casa. Existe um estudo para isso, existe a forma de você distribuir isso, né? Existe impactos sociais, existem impactos ambientais dentro de projetos como esse. Uma segunda área é a área de telecomunicações, então tudo que envolve a telefonia celular, 3G, 4G, 5G, quando a gente se fala de internet hoje, isso é uma segunda grande área. Então, digamos assim, quando você faz a faculdade, você escolhe uma área para você ir. Então, se você vai para a área de alta tensão, você meio que fica naquela parte da alta tensão. Telecomunicações é uma outra área. E uma terceira grande área é a área da eletrônica, então, que daí vai entrar os nossos dispositivos, celulares, né, equipamentos e tudo mais. E dentro da eletrônica tem a minha especialização, que é em sistemas eletrônicos embarcados. Então, aí é uma junção da engenharia, da parte da eletrônica, mas também da parte da programação, do desenvolvimento, né, para ser uma questão assim, para vocês entenderem um pouco mais. Então, seria tanto você trabalhar com a parte de software, quanto com a parte de hardware. E daí, nisso, entra a área que eu trabalho, que é uma outra especificidade, que é a parte de automação comercial. Então, eu trabalho hoje numa empresa que ela desenvolve produtos. Então, por exemplo, antigamente você ia numa mercearia, você tinha que... Era um potinho com dinheiro ali e tal, né? E hoje em dia a gente vai no mercado, a gente vê que é uma gaveta de dinheiro automática, que é trancada, a gente vê que tem um PC que cuida ali, tem todo um sistema que cuida das compras, a gente tem toda uma linha agora que está começando a chegar nos mercados, que é do self-checkout, que é de você mesmo comprar e você mesmo passar as suas compras, né? A gente tem todo um processo para as grandes lojas do varejo, né, dos shoppings, da gente conseguir, por exemplo, você vai numa Renner, a gente tem projetos até de você comprar a sua roupa, que já está sendo implementados em Renners no Brasil, que você compra a sua roupa e não precisa ir no caixa, né? Você mesmo consegue, tem uma tag que você vai lá, passa na mesa, desbloqueia com o seu pagamento. Então, a gente tem vivido aí uma mudança em toda a forma de compra, toda a questão do online e tudo mais, e eu trabalho em uma empresa que pensa isso, como vai ser o futuro do comércio, como vai ser o futuro das compras, como vai ser o futuro dos shoppings. E a gente precisa pensar inovação, a gente precisa pensar o futuro, a gente precisa enxergar o futuro antes que ele chegue. Esse é o desafio do engenheiro eletricista que trabalha na parte de automação comercial. E também não só de fora, mas pensar nas fábricas, né? Se a gente for ver tipo, todo o processo fabril dos anos 80 para cá, quando a gente fala de indústria 4.0, tudo conectado, a gente vê uma transformação na forma da produção, então de como as coisas são produzidas, de como elas são controladas. Né? Então, existe todo um pensamento de como que eu vou produzir um material, como que eu posso automatizar um processo dentro da indústria, como que eu posso facilitar o trabalho dos operadores que às vezes não têm todo o conhecimento técnico com aquilo que eles trabalham, mas eles precisam de um jeito fácil de lidar com esses materiais, né? Então, é todo um estudo, e aquilo que eu falei, é sempre pensando no futuro, mesmo que a gente não tenha chegado ainda lá. Não, mano, muito bom, muito bom. Ó, todo mundo ficou perto de tudo, né? Sabia pelo menos um pouquinho de cada área, mas é justamente proposital pegar vocês de surpresa, né? No caso da Ju, a Ju foi atrás já, né? Se preparou, né? Para estar trazendo essa resposta, mas de qualquer forma é de forma leiga mesmo para a gente falar um pouquinho sobre a função de cada um. E eu acho incrível
poder olhar para tantas diferenças nessas áreas e a beleza dessas diferenças, né? Sim. Porque, cara, por exemplo, o Lucas deve ter uma capacidade de pensamento lógico-matemático que eu nunca vou desenvolver isso na minha vida. Até porque eu fui para psicologia, né? Eu não fui para engenharia. Então, da mesma forma, a Ju, com a parte, né, psicológica de compreensão das emoções, né, dos pacientes e tudo mais. E da mesma forma, a Ana no ensinar e também nas formas, em tudo que, né, o Senhor criou também, nos deu capacidade para criar. Então, é lindo ver essa diversidade, né, daquilo que o Senhor criou e que seres humanos, através de inspiração divina, criaram também, né? Então, eu fico fascinado com todas essas áreas. E, gente, entrando um pouquinho na área de cada um, nas entrevistas a gente falou sobre como vocês fazem da profissão de vocês um ato para a glória de Deus. Mas nós sabemos também que existem profissionais da área de vocês que acabam cometendo certas atitudes que causam prejuízo para as pessoas, né? E por mais que a gente saiba, né, que o Senhor criou todas as coisas, né, e veio a queda, e a partir da queda tudo de fato foi contaminado pelo pecado, a profissão de vocês foi corrompida também, né? Se nós olharmos, porque existem pessoas que não foram redimidas, né? E por isso buscam os próprios interesses ou buscam, né, o prejuízo das pessoas. Eu queria começar perguntando para o Lucas. Lucas, me dá algum exemplo de atitude que profissionais da tua área podem fazer para o prejuízo das pessoas. Entendi. Eu acho que quando a gente fala sobre projetos, né, e eu acho que até mesmo quando a gente fala sobre, na verdade, voltando à questão da queda, quando a gente fala sobre queda e tudo mais, relacionando isso aos projetos de engenharia, a gente vê muito a questão da ganância, né, de você colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? Querendo ou não, todo projeto requer um recurso, só que todo projeto também vai ter um impacto, né? Então vai ter um impacto social, vai ter um impacto ambiental, e muitas vezes o dinheiro é colocado em detrimento disso. Tipo assim, o importante é mais ganhar o dinheiro do que realmente pensar, poxa, o que isso vai causar no meu usuário, né? Será que vai ter alguma questão que vai afetar as emoções dele, né? É uma análise que muitas vezes não é feita, e às vezes até porque, digamos assim, por uma falta de preparo da gente enquanto engenheiros, porque a gente tem uma mente muito tecnicista. Muitas vezes a gente não para pensar, digamos, o que vai influenciar no psicológico da pessoa o celular, digamos assim. A gente fala, nossa, o celular vai ser uma coisa muito boa, o smartphone, né, quando a gente fala. Mas, querendo ou não, tem a parte ruim do smartphone, né, que tem várias coisas que podem trazer emocionalmente e tudo mais. Então, muitas vezes, pensando muito mais no dinheiro, né, a gente acaba não tendo esse olhar para o humano, muitas vezes não tendo esse olhar para o meio ambiente. E eu acho que isso acaba sendo uma questão que mostra a queda, né? Eu acho que é uma questão que faz com que a gente, enquanto profissionais da área de engenharia, muitas vezes saia ali do propósito dentro da nossa própria profissão. Muito bom, mano. Muito bom. Queria perguntar para a Ana agora. Ana, você consegue me dar algum exemplo, né, dessas falhas que profissionais da tua área acabam cometendo? Fugindo um pouquinho só do âmbito acadêmico, que nesse a gente conhece muitas falhas, mas da própria área mesmo de letras. Tem algo específico assim? Bom, eu vou ainda fazer algum comentário que seja mais amplo, mais abrangente, né? Partindo dessa perspectiva de que, apesar de diferentes conceitos sobre o ser professor, sobre essa figura, em uma época chamado de instrutor, em outra época chamado de facilitador, em outra época chamado de mediador, né? O papel do professor vem sendo definido de formas diferentes dentro da área. Independente disso, independente do conceito adotado, existe na figura do professor, na pessoa do professor e na figura do professor de letras, né, um olhar que é de busca por orientação, mesmo que a gente esteja, por exemplo, falando do conceito de mediador de conhecimento, né, e coisas desse estilo.
mas é uma pessoa que está à frente de um grupo, é uma pessoa de quem se espera muita coisa, se espera muita maturidade, se espera conhecimento, espera-se técnica, conhecimento específico, espera-se tato no relacionamento com as pessoas. E todas essas ausências, a ausência dessas coisas gera problemas graves, não apenas para a questão da aprendizagem dos alunos que estão ali, mas também para a formação destes alunos enquanto pessoa. Da mesma forma que a educação pode contribuir com a formação integral, ela também pode prejudicar essa formação integral. Então, a gente fala muito dessa importância na formação integral. Mas se as atribuições não são desenvolvidas de maneira apropriada, de maneira correta, com esses atributos e outros, a gente está danificando, prejudicando essa formação integral, né? Então, um professor, como é que isso traria prejuízos? Traz prejuízos no momento que o professor ensina mal, no momento em que ele ensina o que é mal, no momento em que ele não se apresenta como um profissional exemplar, porque essa passa a ser uma influência direta nessa imagem, né, nessa formação integral das pessoas, porque espera-se muito desse profissional, que é uma pessoa que mantém relacionamentos frequentes, contínuos, diários, né, e por anos com as mesmas pessoas. Se a gente vai para a educação básica, desde a educação infantil, a educação básica, o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, se a gente vai para esse âmbito, a gente vai ter relações estabelecidas ali entre professor e alunos que são longas, que podem durar 8 anos, que podem durar 9 anos, eventualmente. O mesmo professor que um dia esteve trabalhando com a criança lá no primeiro ano, pode vir a ser esse professor da criança quando está no 9º ano. Então, e se não nessa medida, dentro do mesmo contexto, isso é muito comum de acontecer, porque aquela criança pode estudar, pode ter a sua vida escolar toda dentro da mesma escola. Então, existe ali um laço de relacionamento, de afetividade, de intimidade, de cumplicidade também, de compromisso, de bom desempenho e de expectativas que, caso elas não aconteçam e esses compromissos não aconteçam, também prejudica o entendimento e a formação desses alunos no que diz respeito ao que é ser um adulto responsável, o que é ser um bom adulto, o que é ser um bom professor, e se espalhando e se prolongando para o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, entende? O que é ser uma boa diretora. Então, são áreas, são facetas dentro da nossa profissão que não dizem respeito apenas à abrangência dentro de sala de aula, mas, da mesma forma que contribui com a formação integral, pode atrapalhar essa formação integral do indivíduo. Muito bom, Ana, muito bom. E eu acho muito curioso, fazendo só um breve comentário antes da Ju falar, que o poder de influência que um professor tem, né? Isso Sim, é realmente. algo absurdo, né? E da mesma forma o psicólogo, né? Então, a necessidade de nós termos profissionais redimidos em cada área para que, de fato, né, revelem o coração de Jesus. Não necessariamente falando assim, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não, mas é no sentido de revelando Jesus de uma forma ética, né? Trabalhando de forma ética. Isso já vai fazer uma grande diferença, né? E sabendo pelo seu papel de influência, né, e o seu poder de influência, você poder dar um passo para trás e falar assim, isso aqui não é meu papel, eu venho até aqui. Passando disso aqui, eu vou estar colocando muito daquilo que eu acredito para essas pessoas, né? Então, achei muito legal isso tudo que você trouxe, Ana. Obrigado mesmo. João, se eu puder só fazer mais um favor. acréscimo, porque eu acabei não falando exatamente, né, sobre o profissional de letras, sobre o professor de língua estrangeira, professor de língua inglesa. Por que eu não falei especificamente? Porque
eu entendo essa integralidade da atuação do professor, né? Não importa o conteúdo específico que eu estou ensinando, sendo professor de inglês, de geografia, de história, matemática, essa relação está posta dentro do contexto de sala de aula. Nem sempre ela é percebida, por isso ela precisa desse cuidado, porque às vezes nós nos atemos à questão do conteúdo específico, e vemos, nossa, esse é um professor que sabe muita coisa, e que bom, ele está cumprindo o seu papel, mas infelizmente não é o que basta, porque essa influência que existe, essa importância da figura do professor na vida, na formação dos indivíduos, ela traspassa o conteúdo específico. Né? Mas claro que em termos de conteúdo específico, por exemplo, se eu não sou uma boa profissional, se eu não tenho uma boa formação, ou se eu não procuro ter uma boa formação continuada, continuo pesquisando, continuo lendo, participando de congressos, se eu não tento, né, se eu não tenho esse esforço em desenvolver o meu conhecimento para vir de encontro às necessidades mais contemporâneas, eu também vou errar no meu conhecimento específico e eu também vou prejudicar a formação do meu aluno. Muito bom, Ana, obrigado. E aí, Ju, conta um pouquinho para a gente desse exemplo aí de atitudes que profissionais da psico, né, cometem para o prejuízo das pessoas. Eu acho que é uma questão assim complicada, né, quando a gente fala de psicologia e por conta dessa influência mesmo, né, que a gente tem na vida de cada cliente, de cada paciente que chega até nós. Então, eu acho que é uma questão complicada, mas assim, a principal coisa que eu vejo é que com a queda do homem, a primeira coisa que aconteceu foi o afastamento de Deus, né, e com o passar do tempo foi colocado o homem como centro. Né? Então, eu vejo que, a partir disso, né, o homem vem criando suas próprias narrativas, né, do que o que para ele faz sentido, ele estando no centro daquilo. Então, dentro da psicologia, eu vejo que a profissão, né, de certa forma, se deixou levar por essa, né, relativação das verdades, do que para nós é uma verdade como cristão, né? E lá já não, é diferente. Então, está de acordo com a visão de cada um, né? Porque a partir, né, se eu estou em Cristo, né? Se eu vivo uma vida para o Senhor, né? Eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma visão do que é cada coisa, de como que eu vou viver em cada sentido. Então, quando um profissional não tem essa visão, eu entendo que pode ser que ele seja extremamente ético, mas ainda assim vai ter algumas questões que ele vai estar vendo de acordo com aquela visão dele, de acordo com aquela narrativa que ele tem, e muitas vezes eu vejo que pode prejudicar o cliente que chega até nós, tentando relativizar, diminuir às vezes um sofrimento que para aquela pessoa pode ser genuíno com relação, por exemplo, à espiritualidade, algo que está ligado a isso, e às vezes de acordo com uma abordagem, né, que não coloca isso como existe, isso aqui é importante, a espiritualidade, então, né, acaba deixando isso de lado. Então, o atendimento, eu entendo assim que somos seres integrais, né, corpo, alma e espírito, então se isso não é colocado importante como é para aquele determinado cliente, então eu acho que nisso o cliente perde, né? Aquele cliente que tem isso como importante e essa pessoa não tendo essa visão, né? Esse profissional, talvez, ainda que ele seja ético muitas vezes, né? Estude o caso, né? Trabalhe de acordo com o que tem que ser trabalhado, eu entendo que ainda assim fica prejudicado, mesmo que, né, tem a pessoa que vai cuidar do lado espiritual da pessoa, porque a gente entende, né, que tem um pastor, tem um líder, né, que vai estar tendo esse cuidado, mas muitas vezes existe um sofrimento genuíno ligado a essa área na vida da pessoa, só que se ela leva, muitas vezes, para terapia isso, né, aquele profissional não consegue dar o devido valor ou importância, talvez, que aquela pessoa precise, né, ou ter o acolhimento da forma com que ela poderia ter, né, se fosse um profissional que pensa da forma com que ela pensa, se entende da forma com que ela entende, né? Então, muitas vezes eu acho que fica essa guerra, né, de discurso, né? Muitas vezes um determinado discurso não pode ser utilizado, mas o meu pode, né? Por exemplo, se a pessoa é uma mulher psicóloga feminista, né? Então, muitas vezes vai ter um viés
né, que vai levar para essa área, né? Hoje em dia a gente já entende que não tem muito isso de psicólogo extremamente neutro, né, que não passe nenhum um tipo de visão daquilo que ele tem para o atendimento, para a pessoa, né, para a condução daquele caso. Então a gente se coloca o que é que tem na pessoa, né? Aquela pessoa, no que ela pensa, né? O que está motivando ela, qual é a lente que ela vê o mundo, né? Sim. Porque provavelmente vai ter um viés nesse sentido, né? De acordo com o caso, de acordo com cada atendimento. E isso pode ser extremamente prejudicial, porque às vezes não vai trazer, né, aquele alívio de sofrimento que aquela pessoa precisa, de acordo com o que a gente entende que Deus quer para a vida daquela pessoa, mas às vezes de acordo com o egoísmo, né? Eu acredito nisso, é nisso que eu entendo que tem que ser, eu acho que é isso que a pessoa precisa, né? Eu acho que esse seria o maior erro, né, dentro, né, do atendimento psicológico, disso de não ter Deus, né? De não ter essa visão, ou realmente esse homem afastado de Deus. Não, muito bom, Ju. Eu sempre gosto de comentar, porque assim que eu me formar, eu não serei um psicólogo cristão, eu serei um cristão que é psicólogo, sabe? Porque, né, toda vez que a gente divide dessa forma, a gente, né, afasta as pessoas de perto. Então, eu não quero carregar esse título de psicólogo cristão, mas sim alguém que é cristão e é psicólogo. Porque antes de ver o tratamento psicológico com as lentes da abordagem que eu quero seguir, eu tenho as lentes do evangelho em primeiro lugar. Então, eu não consigo ver o mundo de outra forma, mas eu consigo me conectar com essa pessoa, eu consigo não impor o meu juízo moral sobre ela, entendendo que ela vive abaixo de outra lei que não é a mesma que eu. Então, a gente dá um passo para trás e não impor aquilo que a gente acredita para quem está ali, né, sendo atendido por nós. Obviamente, não tem como a gente deixar de fora aspectos, né, que fazem parte daquilo que a gente acredita, né, a forma com que a gente trata as pessoas, né, a forma como a gente até mesmo se veste, dependendo da situação, dependendo da denominação de quem for o psicólogo, isso deixa evidente muita coisa, mas isso não é nenhum motivo para excluir, né, atendimentos pelo fato de pessoas que não comungam da mesma fé que a gente. E eu acho que na psicologia tem algo muito engraçado para mim, porque um simples fato de a gente denunciar aquilo que é errado, a gente simplesmente precisa de uma falha ética. É algo tão simples. Mas, por exemplo, eu já ouvi casos de psicólogos que davam alucinógenos para os pacientes, sabe? Então, coisas completamente antiéticas, né? Que vão contra até as resoluções do próprio CFP mesmo, do próprio Conselho Federal de Psicologia, né? Mas que, assim, profissionais renomados que fazem isso, ou até mesmo que fazem utilização de constelações familiares, que é algo também que vai contra o código de ética do psicólogo, mas como uma forma, às vezes, de trazer isso mesmo, né, do que eles acreditam, ou como uma forma também de ganhar mais, porque esses procedimentos, pode-se assim dizer, eles são caríssimos, né? Cada sessão é praticamente R$600, coisas desse gênero. Então, o psicólogo, ele está ali facilmente, se ele tiver eticamente correto, ele já vai estar denunciando muita coisa errada que acontece de fato. Então, eu achei muito incrível que vocês trouxeram, cada um na sua área, né, aspectos, né, que profissionais acabam cometendo que causam prejuízo para as pessoas. E como eu falei, né, no início da nossa gravação, sobre a beleza da integralidade dessas diferentes áreas, isso me fez lembrar de uma frase do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, que eles dizem assim, né, que a tecnologia e a arte, as escolas e as empresas, a imaginação e a emoção, tudo isso dá sua contribuição para a sinfonia da criação de Deus. Cada um deles é bom na medida em que está em conformidade com o propósito da criação de Deus, e todos são muito bons na medida em que, juntos, servem a Ele em harmonia. Toda vez que eu leio essa citação, eu fico constrangido pela
pela beleza e pela criatividade de Deus em cada uma dessas áreas. E diante dessa citação do Gorrinho e do Bartolomeu, eu queria perguntar para o Lucas em primeiro lugar. Lucas, como que você acha que a psicologia ela pode, em primeiro lugar, contribuir para o reino de Deus e, em segundo lugar, para a sociedade como um todo? Legal. Bom, eu vejo que, como a gente conversou, né, a psicologia fala muito sobre esse entendimento, né, de quem nós somos e sobre essas relações interpessoais que a gente vive dentro da sociedade, e também trazendo um contexto de igreja, né, quem trabalha com liderança e tudo mais, a gente sabe que muitas coisas, como líderes, a gente pode aconselhar, muitas coisas a gente pode ajudar o liderado a crescer, né, e até algumas questões realmente, né, emocionais e tudo mais, só que tem coisas que não estão no âmbito da Bíblia e nem do âmbito de aconselhamento pastoral, tem coisa que tem que ser um psicólogo, né, que muitas vezes a gente tenta colocar a demonizar a psicologia, né, muitas vezes a gente tenta dizer, não, é coisa do demônio, a gente tem que orar por isso, tal, e não, às vezes tem coisa que a pessoa precisa realmente de terapia, Sim. né, e muitas vezes a gente tem pessoas na igreja que estão ali, às vezes fica no pé do pastor, no pé do líder, achando que o líder que vai resolver e tal, e querendo ou não, tem coisas que não cabe ao pastor resolver, tem coisas que o pastor e o líder, ele cuida do âmbito espiritual, né, e tem coisa que a pessoa passa na vida dela, que é o âmbito emocional, então eu vejo que nisso que entra realmente a contribuição da psicologia, né, quando a gente vê que tem coisas que tem a ver com as emoções, nessa questão do lidar com as emoções, e para a gente conseguir servir o reino de Deus, a gente precisa estar ação, né? A gente sabe a importância de, né? Hoje a gente se vê falar tanto sobre a questão do suicídio de pastores, né? De pessoas que estão dentro da igreja e estão tendo burnout, né? Quantos amigos nossos, ou até mesmo a gente, já passou por situações assim de estar achando que está fazendo as coisas para Deus e está no nosso limite, né? Eu acho que eu já tive até uma conversa sobre isso com você, João, né? Sobre às vezes a gente ter que dar um break, às vezes a gente ter que parar, a gente ter que refletir. Eu acho que vejo muito isso dentro da vida cristã, né? E da sociedade, a gente precisa parar um pouco mais para pensar nas nossas emoções, pensar naquilo que a gente está fazendo, como está sendo as nossas relações com os nossos familiares, Sim. né? E até mesmo dentro da igreja. Tipo, será o que eu tenho servido, mas quais são as minhas motivações, o que tem me levado a servir com tanto empenho, e será que às vezes todo esse cansaço que eu tenho sentido tudo aquilo que eu tenho feito, esse cansaço que tem é algo que vem de Deus, é algo que Deus quer para a minha vida, né? Então eu acho que nisso a psicologia contribui para o reino de Deus, porque se a gente tem a mente sã, se a gente tem o nosso coração no lugar correto, a gente vai conseguir servir a Deus melhor, né? A gente vai conseguir viver de fato o propósito que ele tem para nós, porque muitas vezes a gente sai desse propósito porque a gente não entende, a gente não se entende, a gente não sabe, a gente acha que está vivendo o propósito, mas a gente não conhece a Deus de fato e nem se conhece, né? Então eu acho que é muito importante isso, a gente buscar ajuda, a gente se conhecer para que a gente possa realmente viver o propósito de Deus de forma plena, de forma saudável, de forma sã, né? E sabendo que existem profissionais que estão aí para nos ajudar, que nem tudo vai ser a igreja, nem tudo vai ser o pastor ou o nosso líder, mas que existem profissionais que vão sim nos ajudar a ter uma vida melhor e a encarar situações da nossa vida, situações da igreja, né? E ajudar a gente realmente a viver esse propósito em Deus. Não, mano, muito bom, muito bom. Queria ouvir da Ana. E aí, Ana, como que você acha que a psico ela pode contribuir primeiramente para o reino de Deus e, em segundo lugar, para a sociedade como um todo? Essa citação que você falou me lembra o capítulo 1 de Gênesis, né? Porque ela fala que cada um desses aspectos é bom, né? O Gorrinho fala que cada um deles é bom e que juntos eles são muito bons. Então me faz lembrar aquela passagem, né? Deus criando e viu Deus que era bom. E quando criou o homem e a mulher, viu Deus que era muito bom. Então na hora que você estava dizendo, me lembrei disso, né? Como de fato todas essas coisas eu entendo que são muito boas e juntas elas são melhores ainda, né? Se bem articuladas.
Eu acho que, de novo, eu vou pensar numa perspectiva um pouco mais abrangente, João. Quando a gente vai lá ver a noção de seres humanos pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem a definição de que nós somos seres bio, psico, social e espiritual, né? Eu entendo que as pessoas que vão para a psicologia, que precisam desse serviço, a forma de atuação, o local, o âmbito de atuação desse profissional, sabidamente está relacionado com as questões emocionais, psico e emocionais, né? Mas se a gente vai pensar nesse todo do ser humano, eu entendo que talvez uma forma também, além desse âmbito psicoemocional, poderia, além dessa contribuição, poderia ser também um processo de conscientização nessa busca, né, nesse entendimento de quem nós somos, esse reconhecimento de que nós somos seres espirituais, independente da prática espiritual que cada um tem tido, né? Acho que foi na nossa outra gravação que nós mencionamos, eu falei alguma coisa sobre isso. Nós somos essencialmente adoradores. Ainda que seja adorador de uma ideia de que não existe Deus, estamos adorando um conceito, estamos adorando uma filosofia. Somos seres essencialmente adoradores. Nisso existe um espaço muito grande para a nossa espiritualidade. Então, eu acho que uma contribuição que está intimamente relacionada ao reino de Deus para a atuação desse profissional é esse olhar para parte da espiritualidade do ser humano, né? Eu sei que o código de ética, eu não estou fazendo nenhuma defesa de que o profissional venha incentivar a pessoa a ir naquela igreja, nisso, naquilo, nessa denominação, não é nada disso, mas para olhar para essa parte que o constitui. Sim. Além da sua biologia, da sua psicologia, das suas relações, né, dos aspectos sociais, mas também para a sua espiritualidade. Eu creio que o Espírito Santo age estrategicamente a partir do momento em que nós estamos levantando, aumentando a nossa consciência de que a espiritualidade é parte constituinte indispensável de quem nós somos. Uau, muito, muito bom. Muito bom. Eu queria ouvir da Ju agora, para a gente fechar a primeira parte. Ju, conta para a gente como que é para você o privilégio de estar nessa área da psico. Eu acho que é muito gratificante, né? Estar atuando na clínica, pegar, né? Gosto muito de trabalhar com adolescentes, então chegar aquele adolescente às vezes mais tímido, né? Que você vê na linguagem corporal, assim, a timidez, mais retraído, né? E você ir criando, né, um relacionamento, né, com o adolescente. Então, eu trabalho com psicologia, né, nas abordagens mais contextuais, né, mais recentes, então que você gera realmente um relacionamento de intimidade dentro do relacionamento terapêutico. Então, você se permite conhecer aquele paciente, né, aquele cliente que está ali diante de você, né, e você permite que ele te conheça, né, você se coloca vulnerável, assim como ele se coloca vulnerável, né, então essa troca genuína, né, que acontece dentro, né, daquele setting terapêutico, isso traz cura, né, aquela coisa que a gente vê na Bíblia, de você poder falar e você ser curado, né, através da fala. Então, isso é extraordinário, de ver que isso realmente acontece dentro da clínica, né, de ver essa cura através da fala, né, a partir da evolução ali dos atendimentos, né, de conseguir ver, né, que a pessoa consegue muitas vezes transformar não a situação, né, muitas vezes ela se encontra numa situação que ela não consegue mudar, né, de imediato ou ter acontecer algo realmente que mude aquela situação que está gerando sofrimento, mas a partir daquele momento que a gente está ali, né, vem um transformar de mente mesmo, de entendimento de como que ela pode agir, né, então muitas vezes a gente não tem como mudar o trauma, não tem como mudar aquilo que aconteceu com a pessoa, às vezes realmente foi terrível, né, às vezes infância roubada, muitas coisas ruins aconteceram com a pessoa até ela chegar ali, né, mas Sim. Você poder guiá-la para
uma vida diferente, com um propósito, com valores diferentes do que ela imaginava, né, que seria por conta do que aconteceu com ela, é muito lindo de ver, né? Realmente aquela transformação que a gente chama dentro da igreja, aquela cura interior que a gente vê, que a pessoa é totalmente transformada, né? Que a gente vê no rosto da pessoa. Então, isso é realmente assim, muito gratificante de ver essas transformações, isso tudo acontecendo. E eu vejo assim que é muito mais lindo que o transformar de uma pessoa, ela está dentro de uma família, ela está dentro de uma comunidade. Então, é proporcionando mudança para uma vida, essa pessoa pode mudar todo ao redor da vida dela, tudo que tem, todas as pessoas que estão ali. Então, ela pode realmente, eu vou impactar uma pessoa, mas através da vida dela, do trabalho que a gente fizer ali na clínica, dela talvez encontrar o seu projeto de vida, encontrar o seu propósito de vida dentro da terapia, né? Ela pode incendiar uma nação, aquela pessoa tem, né, assim, potencial para isso. O Espírito Santo pode usar a vida dela para isso, né? Então eu acho que assim é um trabalho muito lindo, assim, realmente é apaixonante, né, fazer isso dentro da clínica. Que demais, Ju, que demais. Que bacana ouvir isso de alguém que tá na área. Tem essa questão de despertar o propósito da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes a timidez, às vezes situações da vida criam bloqueios na pessoa que a pessoa não consegue evoluir. Às vezes a pessoa tem algo bonito, algo legal em Deus para desenvolver e às vezes ela não desenvolve porque tem esses bloqueios, né? Coisas que precisam serem trabalhadas. E é bem comum adolescente, por isso que é tão importante, acho que esse trabalho já com adolescente, porque hoje em dia a gente vê muito eles perdidos, né? Do que vai fazer, como que vai fazer. Então, quando chega para terapia, eu tento ver o que ele tem de ideia sobre isso e ir trabalhando, né? Onde que ele pode chegar, quais são as suas potencialidades também. Legal. Muito bom, Ju. Eu já vou aproveitar, Ju, que você estava falando ali, e eu queria te perguntar, como que você acha que a engenharia elétrica, depois de todo o know-how que o Lucas passou, todo o briefing que o Lucas passou ali, como que você acha que a engenharia elétrica ela pode ser útil, em primeiro lugar, para o reino de Deus e, em segundo lugar, para a sociedade como um todo? Eu acho que agora ficou muito mais fácil né, de responder essa pergunta com tudo que ele falou, a área de atuação. Eu entendo que nós somos mordomos, né, de Deus, né, não só do nosso corpo, mas também de tudo que ele coloca nas nossas mãos. Então, ele citou ali a questão do meio ambiente, né, eu entendo que nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros a estar cuidando da natureza, daquilo que Deus nos deu. Então, projetos que venham ser realizados, né, que venham ter esse olhar para essa área, eu acho que seria algo muito importante, né? Muitas vezes a gente pensa pela ganância, né? Que às vezes atua na área, igual o Lucas falou, né? As coisas que são criadas, né? As que são desenvolvidas já são para virar lixo, né? Eu acho que ele vai concordar comigo, né? Que os celulares, as coisas a gente via que antigamente durava bem mais. E hoje, né, se tem uma política de consumo, né, uma cultura de que, né, temos que consumir, tem que ser novo, tem que ser diferente, tem que ser mais evoluído, né, isso vai gerando um lixo muito grande, né, e em consequência vai deturpando, vai destruindo cada vez mais, né, os nossos recursos, a natureza, que foi aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então eu acho, né, conforme ele foi falando, veio vindo isso na minha cabeça mais nesse sentido, né, de pessoas que estão ali, né, desenvolver projetos mais conscientes, talvez, né, que tenham essa visão também de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas também, né, de trazer essa praticidade, né, e outra coisa que eu pensei também, né, uso de tecnologias, que ele foi falando também, que atua nessa área, eu penso também do avanço do evangelho, né, do evangelho chegar em ambientes onde hoje, né, não chega, né, onde às vezes não chega nem a energia elétrica, né, não chega nem o que para nós é corriqueiro, né, básico, né, e não chega nesses ambientes. Então eu acho que o trabalhar nesse sentido, né, o estar avante, né, pensando, né, em como contribuir nessas áreas pode ser, eu acho que primordial também, acho que pode realmente trazer uma grande mudança, né, no alcance de pessoas, né, no evangelismo mesmo para outras vidas, né, mas isso precisa ter dessa visão mesmo, né, de não só pensar em si, não só pensar, né, talvez nos seus projetos próprios, mas pensar mais como
como Deus faz na Bíblia, né? Que ele tem projeto para a vida de cada um ali, de uma história, mas também num contexto maior, ele tinha um projeto que era de Deus, do coração de Deus, para transformar de uma nação, né? Então, por exemplo, Esther foi colocado naquele lugar como rainha, né? Mas para estar ali servindo como uma salvação para a nação. Então, eu vejo dessa forma também, né? Que onde estivermos, né? Por exemplo, ali o engenheiro, ele pode, né, desenvolver coisas que não sejam só para o benefício próprio ou da própria empresa onde atua, né? Mas também pensar como um todo, né? Que forma que pode trazer essa mudança para a nação, para melhorias para as pessoas, né? É mais ou menos isso, assim, que eu pensei que seria interessante. Muito bom, Ju. Agora eu quero ouvir da Ana. Ana, como que você acha que, né, um profissional da engenharia elétrica, né, ele pode contribuir cada vez mais para o reino de Deus? Eita, nós! Tudo bem aí? Tô ouvindo. Não sei de onde que foi, eu peço para o pessoal cortar de novo. Não, é que passou, né, a ambulância. Vou fazer a pergunta de novo. Agora vou perguntar para a Ana. Ana, conta para a gente como que você acha que o profissional da engenharia elétrica ele pode contribuir, em primeiro lugar, para o reino de Deus e, segundo, para a sociedade como um todo. Nossa, a minha perspectiva leiga aqui vai se restringir às coisas que a Ju falou. Eu estava pensando exatamente nos mesmos aspectos, em projetos sociais que trazem um pouco mais de dignidade, de condições melhores de vida para as pessoas, né? E oportuniza um pouco mais de conforto, inclusive, e também na forma muito mais rápida como nós podemos nos comunicar hoje e com isso fazer com que o evangelho chegue em lugares onde fisicamente nós não conseguimos chegar ou, né, não tínhamos pensado em chegar. Então, eu não sei se eu poderia pensar em outros aspectos, sabe? Eu já acho que existe uma grandeza tão grande nisso e eu só consigo pensar nessas duas coisas. Legal. Eita. Quero ouvir do Lucas agora, hein? E aí, como que é o privilégio de estar na área? Realmente, né? Não lembro se eu comentei sobre isso no outro podcast, mas no começo do ano eu tive a oportunidade de ir para uma aldeia isolada indígena na Tríplice Fronteira, né? E nós chegamos lá, ele já tem energia elétrica, né? Mas só tipo assim, duas lâmpadas em cada casa, que também a casa deles não são casas grandes, né? Geralmente é um cômodo só, então eles estão ali pelo menos um bico de luz, eles têm, e são poucos, né, ainda eletrodomésticos que eles têm em casa, às vezes alguns têm geladeira já, mas é uma coisa muito rara. E nessa aldeia a gente foi com uma missão, a gente instalou a primeira bomba de água, então é uma aldeia que eles iam todo dia para lavar roupa, para tomar banho, eles desciam até o rio para pegar água, né, ou se não faziam captação da água da chuva. E a gente instalou a primeira bomba de água, e foi muito legal, assim, de ver, tipo assim, para a gente é uma coisa muito normal a gente ter a água saindo da torneira, né? Só que tem muitos lugares aqui no Brasil que as pessoas não têm acesso à água encanada, sabe? Foi muito legal de ver as pessoas recebendo isso, e eu vejo isso também como uma forma de levar o amor de Deus, sabe? Nós fizemos instalações de luz, né? Como se fosse postes também na parte de fora das casas, porque, como eu comentei, só tinha luz dentro. Então, de noite ainda continuava muito escuro e perigoso, né? E a gente fez como se fosse uma inauguração do acendimento das luzes de noite e tal. E foi uma experiência muito legal de você ver o quanto, às vezes, uma luz pode fazer a diferença, né, na vida das pessoas. E são tantos âmbitos quando a gente fala sobre engenharia elétrica. Eu estou recém-operado, fiz uma cirurgia no joelho, e é muito doido porque antigamente era uma cirurgia que teria que abrir metade da minha perna, seria todo um processo e tal. E é uma cirurgia que foi feita via câmera, então foi feito 2 furinhos, um furinho por onde entra a câmera, outro furinho por onde entra a outra parte, e onde é feito o procedimento. Então, digamos assim, eu só da cirurgia eu tenho 4 pontos, e mais os pontos que foram do enxerto que foi retirado. Mas, digamos assim, o quanto isso não beneficia o meu processo de recuperação, né? A menor chance de dar algum tipo de infecção e tudo mais. E tudo isso foram engenheiros que criaram e projetaram para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né?
Então eu vejo muito isso, o quanto, o impacto e a responsabilidade que a gente tem com a sociedade, porque também se a gente erra, a gente pode causar um acidente, que pode, igual esses dias aqui atrás, pegou fogo no mercado aqui atrás de casa, né? Possivelmente, e aqui em Manaus é muito comum isso, de ter falha de projetos e tudo mais, daí você vê, tipo, às vezes que é o pessoal que cobra altíssimo e às vezes não entrega na qualidade que deveria ser entregue. Né? Então aqui é muito comum de pegar fogo e não sei o que, e é tudo projeto mal feito. Né? Então, nisso você vê a importância que tem, né, da gente realmente ser ético enquanto profissionais. Sim. Eu acho muito legal também o que a Ana colocou com relação ao avanço do reino. Né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente viu a importância de a gente conseguir ter os cultos online, da gente conseguir se comunicar do jeito online. Essa gravação que a gente está fazendo é online, e tudo isso é para o avanço do reino de Deus. Né? E isso é muito importante dessas tecnologias também. A gente tem um aplicativo do Pão Diário Universitários que tem alcançado universitários, tem os materiais produzidos que a gente recentemente teve o Setembro Amarelo também, que foi produzir um material que foi para as universidades, e a gente vê a importância da gente conseguir ter, né, essa questão, essa relação com a sociedade e a importância do avanço do reino de Deus. Eu acho que uma coisa importante também que eu quero ressaltar, que a Juliana falou com relação ao meio ambiente, né? Quando a gente vai para Gênesis, qual que é o mandamento, né? É cultivar e guardar. Né? Hoje a gente vive muitas vezes com pensamento escapista, né? Você vê o pessoal, Maranata, vem Jesus, vamos embora logo, tal. E às vezes acaba que a gente não pensa que quantos ainda não ouviram de Jesus, né? E qual a minha responsabilidade enquanto questão de, enquanto eu estou aqui, de cuidar também daquilo que Deus me deu. Isso entra, como a Juliana colocou, a mordomia, nós somos mordomos, né? E os recursos naturais também fazem parte dessa mordomia. Então, a forma como a gente trata o nosso lixo, a forma como a gente trata aquilo que a gente produz, também faz parte da mordomia. Então, muitas vezes a gente preocupa tanto com os dízimos, com as ofertas, que são, sim, importantes, né? Podemos dizer que isso seria a nossa mordomia, só que como nós temos lidado com o nosso tempo, como nós temos lidado com os nossos recursos naturais, né? A gente tem que ver que isso também é uma responsabilidade enquanto cristãos e enquanto profissionais, eu acho que não só da engenharia, mas de todas as áreas que estão aqui. Amém, mano. Glória a Deus. E agora, já que você está aqui ainda, Lucas, para a gente fechar as áreas, queria te perguntar, como que você acha que letras pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade como um todo? Eu acho que o professor, ele forma a sociedade, né? Se você for ver os futuros profissionais, eles tudo começa na escola, né? Então, se for ver, tipo, o meu gosto pela parte da matemática, pela parte dessa parte, né, mais técnica, foi porque tive professores, né, que me incentivaram nisso, né? E eu vejo essa questão também em qualquer área de matéria, né? E também isso engloba também a parte da Ana, né? E não só como uma matéria, como incentivador do profissional, mas como realmente ela já colocou, dessa interação que tem com o aluno, de formar o aluno no sentido do seu caráter, no sentido de ter esse contato com ele e formar ele como cidadão, né? Que muita gente esquece que a escola também tem esse papel de formar o aluno como cidadão, né? De trazer a informação, né? E eu acho que é até legal da matéria quando a gente vai para essa parte do inglês, né, que você consegue trabalhar uma coisa até mais interdisciplinar, né, porque você não tem só, tipo, não é só gramática, né, você tem que trazer um contexto social, você tem que trazer um contexto do país, né, você precisa usar de uma linguagem lúdica para poder ter o ensino, né, isso eu vejo muito importante para a sociedade e também para o reino, né, gente, que se a gente falar tanto sobre missões, né, a gente precisa do inglês, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa fala, não, Deus, me envia aí para as nações, né? Eu acho que até para você que está ouvindo, se você quer ser enviado para as nações, meu amigo, você precisa, no mínimo, saber, né, buscar o inglês, né? Você precisa, no mínimo, ter o mínimo de conhecimento de outra língua e tudo mais, né? E nisso eu vejo também a importância para o avanço do reino, né? Querendo ou não, hoje o inglês é a língua, né, mais falada, onde você vai conseguir se comunicar, né? E é muito importante isso para o avanço do reino de Deus, né? Porque se você chegar num lugar que você não sabe se comunicar, né, você não vai conseguir passar a mensagem de Cristo, né? Então, nisso eu vejo também muita importância da gente valorizar, né, esses professores, as pessoas que nos ajudam, tanto no sentido
pessoal, quanto também no sentido missional, né? Uhum. E naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que é mais Amém. Amém, mano. Muito bom, muito bom. Agora eu quero ouvir da Ju. Ju, como que você acha que letras pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade? Eu acho que, além desses aspectos que o Lucas falou, eu acho que, né, o profissional, igual a Ana falou, né, que tem atuação também na frente de pesquisa, né, de projetos de extensão, eu acho que isso vai contribuir também bastante, porque, né, entende-se que ensino fundamental, né, o ensino médio também recebe muito material que é publicado através dessas pesquisas, né, de livros, né, a questão de poesia, né, a questão de cultura, né, que vai, tudo isso através de um curso de letras, né, então a gente realmente, a partir disso, né, dessa visão, né, da formação ali do professor para depois para a formação do cidadão, né, dentro de sala de aula, seja ali da infância até, né, a saída do ensino médio, eu acho que isso vai ser importante também na formação ali da pessoa, né, do que ela vai entender como ser belo, né, na área de poesia, né, daquilo que ela vai acabar apreciando, né, dessa... Né, de colocar realmente essa cultura da leitura, né, da busca pelo ensino, da busca da aprendizagem, né, de realmente criar essa cultura de ler, de buscar, né, de se interessar. Eu acho que isso é importante. Os projetos de extensão, por exemplo, até dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes alcança, né, a população, né, por exemplo, projetos de extensão de psicologia, muitas vezes tem a clínica, a escola. Eu acredito que projetos de extensão nessa área também pode, né, contribuir para pessoas, por exemplo, que não têm acesso ao inglês, a um curso de inglês, né, fora, então vai estar alcançando outras pessoas, né, de comunidades carentes, de pessoas que não têm essa oportunidade. Então eu vejo assim uma vasta gama, né, como o professor está dentro em contato com várias pessoas, né, com vários alunos, né, eu acho que tem muito a contribuir, porque, né, além disso tudo, né, uma vida, uma pessoa, um professor, igual o Lucas falou, né, traz... a Ana foi falando, eu fui lembrando da minha professora de inglês, que teve uma vez que eu fui no cinema com ela, né, então eu acho, assim, que essa conexão entre professor e aluno é muito importante, porque às vezes esse contato, esse professor ser mais humano, de estar ali, né, através dessa formação de pessoas mais humanas, voltada para isso, pode ser a única pessoa que aquele aluno vai ter na vida que olha para ele, que conversa com ele, que dá atenção para ele, né, porque às vezes a casa dele, a família dele é um caos, né, mas às vezes essa pessoa ali pode ser um instrumento na mão de Deus realmente para atingir aquela vida, para trazer uma mudança para aquela pessoa, né? E para essa pessoa realmente, né, ter uma mudança completamente de rumo, né? Pode ser que às vezes chegou naquela sala, chegou com aquele professor, ela ia ter um rumo totalmente diferente, né? Talvez, né, se perder, né, em drogas, em outro caminho, só que chegou ali, né, conseguiu ter uma intervenção. Então, eu acho assim, muito importante, né, a atuação do professor nessas outras áreas, né, de publicação, de livros. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu vejo, muito assim, bom. que poderia levar, né, a glória de Deus. Sim, com certeza, faz muito sentido. E queria fechar com a Ana falando um pouquinho do privilégio de poder atuar nessa área. É isso aí, João. É um enorme privilégio mesmo. Eu vou falar de 3 coisinhas, de novo. Uma, que é a minha perspectiva de entender a sala de aula como o meu campo missionário transcultural. Ali existem muitas culturas familiares diferentes, muitas origens no âmbito da espiritualidade diferentes, e eu preciso respeitar todas elas, não posso invadir, não posso forçar, não posso desconsiderar nada disso que está diante de mim, porque são trajetórias, são vidas, são construções familiares que estão ali na minha presença. Então, essa é uma das formas que nós podemos, dentro de sala de aula, contribuir. A gente precisa primeiro ter essa consciência. Aquelas pessoas, como em qualquer âmbito de trabalho, né? Os seus colegas de trabalho são o seu campo missionário. Os meus alunos são o meu campo missionário, e eles são um campo missionário transcultural. São várias, como se eu estivesse em vários países ao mesmo tempo.
Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que contribui para o reino também. Nós trabalhamos com o desenvolvimento e aprendizagem da linguagem. E o que é a palavra de Deus, senão a língua, né? Expressa através da língua. Então, quanto mais conhecemos uma língua, quanto mais conhecemos a linguagem, melhor entendemos a palavra de Deus, melhor dentro dos aspectos humanos. Eu sei que existem os aspectos divinos e sobrenaturais, que são o que de fato fazem uma transformação na compreensão de um texto lido. Eu sei que é através da ação do Espírito Santo que as letras que lemos na palavra saltam aos nossos olhos e penetram o nosso coração. Agora, existem técnicas e ferramentas, existem conhecimentos que o próprio Deus nos dá e nos capacita para que a gente lide melhor com isso. Então, tecnicamente falando, ao passo que eu estou trabalhando na construção de bons leitores, né? Que eu estou trabalhando na construção de pessoas que conseguem manusear, lidar bem com a sua própria língua e com a linguagem de maneira geral, eu entendo que eu estou contribuindo também com a compreensão da palavra de Deus, que é um texto escrito, né? Mas eu sei que Deus também fala audivelmente. Sim. E a última coisa é especificamente sobre a minha área de atuação mesmo, que é o ensino de língua estrangeira, de língua inglesa, né? E aí eu pego carona na área de atuação da Juliana. Por quê? Ao passo que eu conheço uma língua estrangeira, uma outra cultura, eu conheço a língua inglesa, e aí, indissociavelmente, eu tenho contato com como vive aquele povo, como eles se comportam, o que eles comemoram, o que eles comem, como eles fazem, está tudo junto, né? Língua e cultura são indissociáveis. Então, à medida que eu conheço uma outra língua, consequentemente uma outra cultura, eu conheço melhor a minha própria língua e a minha própria cultura. Então, nisso também tem uma contribuição muito grande e, inevitavelmente, saber a língua inglesa modificou a minha vida. Modificou a minha vida como ser humano, modificou a minha vida como profissional, porque direcionou a minha vida para a minha profissão, onde eu estou hoje, modificou a minha vida no entendimento do outro também. Por isso que eu disse que eu pego carona na área de atuação da Ju, porque a psicologia faz isso, como a gente já comentou. Então, conhecer uma língua estrangeira é muito revelador também para nós, sobre quem nós somos, e eu vejo Deus se revelando nesse momento. Então, um privilégio, gente, que eu poderia falar, como de fato falo, a vida inteira sobre isso. É um grande privilégio estar na sala de aula ensinando inglês para as pessoas. Que demais, Ana, que demais. Legal. E com essa última declaração, né, nós encerramos nosso episódio por aqui. Queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês, mas não somente a presença, mas sim a contribuição de vocês para a nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado mesmo por vocês terem ouvido o Senhor, né, terem dito sim a Ele para cada uma dessas áreas tão lindas, sendo letras, engenharia elétrica e psicologia, e vocês contribuírem tanto para o reino de Deus e também para a sociedade. Então, nosso muito obrigado aqui como ministério também a vocês. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, eu te incentivo a continuar ouvindo cada uma das entrevistas que virão após essa, então não perde nenhuma delas, e também, se você ainda não ouviu nenhuma das anteriores, volta ali e dá uma conferida em cada uma delas que a gente gravou, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Pessoal, ficamos por aqui, espero vocês semana que vem, que Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.